Este domingo, queridos irmãos e irmãs, o terceiro da Quaresma, entramos já no segundo domingo em que a restrição nos impede de termos a presença dos fiéis na Santa Missa. É um tempo, novamente voltando o tempo como no ano passado, na mesma época, em que aos fiéis não é dado, ou melhor, não é reconhecido o direito a participar da Santa Missa. O Evangelho de hoje, como sempre, a palavra de Deus deve ser atualizada para aquilo que estamos passando, aquilo que aconteceu na vida do Senhor e aquilo que estamos passando. Fala deste encontro do Senhor com a sua santa ira ao chegar no templo e ver este comércio que havia. Alguém pode dizer, mas isto era já uma tradição. Quando alguém ia comprar bois, ovelhas, animais, pombas para o sacrifício no templo, não usava o dinheiro corrente, mas trocava, por isso a necessidade de cambistas, trocava pelo dinheiro do templo, para não deixar impuro o templo. Notemos aqui que entre esses judeus mais observantes do tempo de Jesus, a observância deles era apenas externa. Eles viam como impureza o fato de uma moeda estrangeira, uma moeda romana, uma moeda de um rei que estava em nome dos romanos, ser colocada dentro do templo, mas não viam nenhum problema em comercializar dentro do templo. Ambas as coisas estavam erradas, mas só viam aquilo que lhes interessava. É por isso que, atualizando também o nosso tempo, nós devemos nos perguntar que moeda temos dado a Deus, que temos feito do templo do Senhor. Aqui nós não estamos falando, obviamente, do templo material, mas do templo imaterial. O Senhor compara o templo de Jerusalém, o grande templo, com o seu corpo que havia de ser destruído em nome dos sumos sacerdotes e dos doutores da lei, para ser reerguido em 3 dias. O templo de que fala o Senhor é, acima de tudo, o nosso coração. No nosso coração tem entrada, muitas vezes, de um comércio ilegítimo, com o pecado, com o mal, com o reconhecimento dos poderes deste mundo. Mais do que nunca nesse tempo, nossos templos físicos estão fechados porque nossos hierarcas, aqueles que nos comandam na igreja, muitos deles reconhecem o poder do Estado sobre eles, em nome de uma falsa noção de salvar vidas. Não reconhecem ou não querem reconhecer que é justamente dentro das igrejas que se tem feito todos os cuidados para que não haja transmissão de vírus algum. Mas isso também nós colocamos nas mãos do Senhor. O Senhor não só derruba os poderosos do Estado, mas também derruba os poderosos na igreja quando eles não são fiéis. Coloquemos isso nas mãos do Senhor. Enquanto isso, a nossa pregação deve ser fiel ao Evangelho, fiel à Sagrada Escritura, que diz: nós pregamos Cristo crucificado. Escândalo para os judeus, loucura, insensatez para os pagãos. Nós não pregamos um Cristo glorioso. A pregação do Cristo glorioso só pode suceder-se após a pregação do Cristo crucificado. Por que é que São Paulo diz que é escândalo para os judeus? Porque era a penalidade romana aplicada na Judeia aos piores dos piores bandidos. Por isso é um escândalo para os judeus que aquele que se diz rei e Messias e dá provas de sua divindade acabe morrendo numa cruz. Não entre triunfante e glorioso, derrubando os poderes constituídos, mas ele entra pela cruz e pela sua ressurreição. É também insensatez para os pagãos. Isso bem claro, eu tinha observado São Paulo. Como é que os pagãos vão crer num Cristo, num Deus que foi crucificado, e não num Deus glorioso? Até porque, na tradição de todos os povos antigos, o Deus, seja o Deus verdadeiro deles ou o Deus personificado no imperador ou no rei, era sempre um Deus, uma divindade que chegava arrebentando com tudo, destruindo tudo, dominando, sufocando, fazendo escravos, decepando escravos, tomando o poder. Por isso é também um escândalo para os pagãos que nós preguemos um Cristo crucificado.
E este é o cerne da pregação cristã. É na cruz que nós encontramos o Cristo glorioso. É na cruz que nós encontramos este templo de Deus destruído, o corpo do Filho de Deus. É na cruz que nós encontramos essa coisa que é chamada pelos homens de insensatez, loucura, mas que para Deus é poder de Deus e sabedoria de Deus. Nós recordamos aqui hoje, também na primeira leitura, o livro do Êxodo, os preceitos que o Senhor nos dá. Além destes 10 mandamentos que aqui estão, nós recordamos também as diversas outras ordenanças práticas que o Senhor nos manda observar. Não observar apenas externamente, mas principalmente internamente. É por isso que o Salmo vai dizer que a lei do Senhor Deus é perfeita. Ela é conforto para a alma. É por isso que a lei do Senhor Deus é uma régua, uma régula, é um dique que põe um freio àqueles nossos instintos mais bárbaros. Não matar, não desejar o que é seu, o que é do próximo, contentar-se com o que é seu, não adulterar. Muitas vezes se recorda deste mandamento ligado apenas à questão entre um homem e uma mulher, mas adultério, no seu sentido bem claro, está relacionado também com a fé. Uma fé adulterina é aquela que já se desviou da verdadeira fé. E isso acontece muitas vezes, quando colocamos a fé a serviço de ideologias político-partidárias ou a serviço de um Estado, submissa ao Estado. Então aí temos uma fé adulterina. E o Senhor pede que nós o amemos de todo o coração, de toda a alma, reconhecendo apenas nele a realeza, o poder e a divindade. Que o Senhor assim nos ajude a vivermos essa Santa Quaresma, cada um ao seu modo, dentro do modo único que nos ensina a Igreja, que é voltarmos-nos para o Senhor, pedirmos perdão de nossas faltas, rezarmos. Isso é o que talvez mais nos falte nos dias de hoje, porque se temos tantas igrejas fechadas, tanta fé que não pode se explicitar publicamente, é porque temos rezado muito pouco, com certeza. Peçamos ao Senhor então essa virtude da oração, que ela se entranhe em nós também, para clamar diariamente ao Senhor, que derruba os poderosos de seus tronos e eleva os humildes. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.